Boa noite, galera. Estamos iniciando mais uma resenha e hoje uma resenha toda especial. Vou ter a companhia do meu colega, jornalista e narrador Ramiro Rucho, né? Para nós entrevistar o nosso grande treinador da seleção brasileira, Marquinhos Xavier, que tem a missão de trazer esse título para o Brasil e não tem outra opção para ele se não for trazer o título. Então, hoje aqui na nossa casa, aí, a VTV, a gente vai ter o prazer de falar com essa fera. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Ramiro. Boa noite, Choco. Boa noite, Ramiro. Boa noite a todos os espectadores aí da resenha do Choco. Prazer estar contigo aqui, meu irmão. Sempre uma honra atender o teu convite para a gente trocar uma ideia. E já na pressão, né? Tem que trazer o título, então tu já me deu uma pressão de saída. Mas vamos lá, vamos assumir a responsabilidade, vamos embora. Eu acho que essa pressão não é só minha, né, Ramiro? Eu acho que é do Brasil todo, né, cara? Eu sou um dos que estou falando agora, mas eu acho que o Brasil todo deseja esse título novamente aqui, Marquinhos. Eu acho que é isso, né, Ramiro? Desejamos com certeza e torcemos muito para que aconteça. Já ansioso pelo dia 13, né, que é a estreia brasileira contra o Vietnã. E depois a sequência. Então, eu estou ansioso mesmo por essa Copa do Mundo e até eu já quero engrenar e já fazer a primeira pergunta para o Marquinhos, Choco, sobre como está sendo Claro. essa primeira preparação de Copa do Mundo dentro da CBF, né? Não da ACBF, da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, que a partir de agora é quem gere também o futsal brasileiro. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Ramiro. A gente está vivendo um momento importante para o futsal, né? Por isso que a nossa responsabilidade ela aumentou ainda mais, né? Se nós estivéssemos em qualquer parte, né, nós já teríamos aí uma grande obrigação, uma grande pressão pelo título, pela conquista. Quando nós nos aproximamos da CBF, que é a casa do futebol, que nos proporciona uma grande estrutura, a gente aumenta ainda a responsabilidade, porque não é uma conquista que vai refletir benefícios somente para quem está aqui, né? A gente tem entendido que uma conquista de mundial pode abrir muitas portas para o futsal brasileiro, para os profissionais, e essa missão é uma missão importante que a gente também tem que saber carregar, né? De momento, o que a gente pode dizer é que a gente tem recebido aí total apoio, a gente tem desfrutado das instalações da CBF, tanto lá na Igreja Comari, onde a gente permaneceu durante 4 dias lá, fazendo todos os exames, os testes físicos, como também aqui no Rio de Janeiro, onde a gente se encontra agora, a gente está usando a estrutura do Parque Olímpico, né? Uma das arenas, então a gente está tendo a possibilidade de treinar com exclusividade, fechado, sem ter nenhum tipo de algo que possa dispersar a nossa atenção, e também, eventualmente, a própria sede administrativa da CBF, né? Onde a gente utiliza lá para realizar os trabalhos de academia. Então, assim, é uma estrutura muito bacana e a gente tem desfrutado ao máximo, né? Quando eu falo desfrutar, não significa que nós estamos aqui passeando, né? Nós estamos desfrutando e aproveitando tudo que a gente tem à disposição para treinar muito. A gente tem treinado bastante. É o objetivo desse primeiro ciclo, né? Que nós treinássemos realmente o máximo possível de horas para que a gente pudesse recuperar algum tempo perdido. E acho que os benefícios eles vão ser muito mais visíveis após o Mundial, porque daí a CBF vai ter a possibilidade de organizar a casa, de organizar todo o staff, como é que ele vai querer pensar o futsal para frente, né? Hoje ainda a gente vive aqui meio que aquela transição, então quando há uma transição, eles também têm um cuidado para não inferir em determinadas áreas, para que isso não prejudique o trabalho. Então, eu acredito e tenho confiança que isso vai ser. Deu uma travada, né, Choco, no Marquinhos aí. No finalzinho deu uma travada no Marquinhos. Mas bem legal, né? Só o Ouvir esse finalzinho. depoimento, né, Choco, dessa mudança de casa, de áreas aí pro futsal, né? Claro, Ramiro, sempre que eu conversei com o Marquinhos, ele desejava muito mais encontros, né? Porque o futsal é muito difícil fazer certos encontros, certos amistosos. A seleção, por exemplo, ficar uma semana junto ou 15 dias juntos, porque muitos jogadores jogam na Europa e o calendário do Brasil também é muito largo, né, o Marquinhos? E
E a gente viu que a Argentina, pô, o encontro deles, cada encontro deles é um mês. Os caras estão indo para a Copa do Mundo mais que afiados, né? Então, até tive o prazer de ver um pouco do jogo Argentina e Espanha. Cara, um volume de jogo, um jogo sensacional. E, cara, a gente sabe que o Brasil está nessa mesma pegada. E em cima disso, Marquinhos, por tudo aquilo que a gente falou, a gente estava falando dos treinos, da dependência, a gente sabe que vocês estão treinando muito, né? A gente vê que a galera nem tá postando muita coisa porque deve estar chegando cansado. Quando a gente foi no Mundial de 96, a gente fez uma pré-temporada, creio que foi de uns 40 dias, e a gente passou pela Granja Comari também. Claro que naquela época não tinha essa mídia toda de internet, enfim, mas eu quero saber, essa preparação é aquela que tu desejava? Não estamos falando nem das instalações, mas sim desse encontro, desse tempo que tu está tendo com nossos atletas, né? Podemos dizer nossos atletas porque é eles que vão trazer o nosso título. Sim, Choco, a gente idealizou uma programação que pudesse recuperar o tempo perdido, né? Mesmo que agora aqui a gente tem que controlar um pouco a nossa ansiedade, porque não adianta tomar a caixa do remédio tudo de uma vez só, né? A gente tem que ter um pouco de paciência também para que a gente possa recuperar algumas coisas que já foram feitas em outras convocações e, ao mesmo tempo, administrar também o desgaste, porque é realmente cansativo. A gente treina em 2 períodos, né? Pela manhã e à tarde, além dos trabalhos que são feitos extra, a gente tem uma demanda, principalmente a comissão técnica, né? Uma demanda de trabalho muito forte, né? Dentro do hotel, reuniões, enfim, tudo que a gente tem que fazer para poder acertar as programações, você tem que estar sempre ajustando algumas coisas. Agora, esse primeiro ciclo, ele tem sido importante, porque veja que a gente tem jogadores de todas as partes do nosso país e também do mundo, né? Então, são jogadores que têm, às vezes, o comportamento modificado, porque treina em outras culturas, e aí você chega aqui, você tem que alinhar tudo para uma direção só. O grande segredo é todo mundo tem que pensar a mesma coisa e no tempo igual, né? A gente não pode ter esses desvios, porque isso pode prejudicar. Então, eu acho que a preparação, independente se é na Granja Comari, ou se é aqui no Rio de Janeiro, ou se é pela CBF, independente de tudo isso, o tempo é determinante. Então, nós precisávamos desse tempo. E de recebermos por parte da CBF essa estrutura. Nunca é demais lembrar que a gente tem que sempre mencionar a importância da CBFS nesse processo, porque se nós temos hoje 5 títulos, esses 5 títulos foram conquistados com a CBFS, nós temos mais 2 títulos conquistados também, que eu sempre faço questão de dizer que foram de pessoas que praticamente abriram as portas do futsal para o mundo, então nós não podemos esquecer os 2 títulos internacionais que nós temos antes da FIFA, né? Então, tudo isso é importante nesse momento, nós não podemos desprezar. Claro que por questões administrativas entendeu-se que dessa vez e daqui para frente a CBF vai assumir, mas eu acredito que em qualquer lugar que nós estivéssemos, o sentimento seria o mesmo, a nossa entrega, o nosso comprometimento seria o mesmo para trazer o título. Você sabe que quando a gente entra ali, né, Choco, a gente esquece tudo que é tipo de problema, a gente esquece falta de estrutura, falta de apoio e vai brigar pelo nosso país, né? Eu acho que isso é o mais importante e esse sentimento ele está muito latente aqui. Todo mundo quer a mesma coisa, a gente quer ganhar o título sim e a gente vai brigar muito por isso. Pois é, Marquinhos, a gente coloca, eu e o Choco, a pressão, né, que nem você falou na largada ali, de o Brasil trazer o título para a gente nessa Copa do Mundo, e não é por menos que a gente coloca essa pressão e faz essa cobrança, que o Brasil é nada mais, nada menos do que em 8 edições do Mundial FIFA é campeão em 5, né? É uma supremacia gigantesca. Mas, por outro lado, a gente teve, cobrindo as eliminatórias ano passado, eu e o Choco, e a gente viu uma seleção muito boa da Argentina, né? Que, inclusive, é a atual campeã do mundo. E continuou com esse ciclo, sendo campeã das eliminatórias. É a Argentina o principal time a ser batido? Ou quem mais tem pela frente aí para o Brasil encarar, que dá para se prever uma dificuldade grande?
Não, nós temos grandes concorrentes ao lado da Argentina, né? O futsal brasileiro ele não está mais sozinho como estava antigamente, então isso é importante saber. Eu acho que o legal de tudo isso é nós entendermos que nós não mandamos mais no futsal mundial, e ao Tanto que entender na que nós não última mandamos Copa, mais no tanto que na última Copa o Brasil foi eliminado pelo Irã, né? As pessoas não sabem, que mas é uma das seleções muito fortes, né? é uma das grandes seleções. O Irã é uma das grandes seleções. A gente às vezes avalia porque não ouve muito falar dessas equipes em outros esportes, principalmente no futebol, como protagonistas, né? Mas é uma outra grande seleção. Então, o que que a gente tem que fazer? A partir do momento que a gente sabe que nós não mandamos mais sozinho no mundo e que nós não somos sozinho os principais protagonistas, nós temos que investir em estrutura. É o que a gente está tentando fazer. Mostrar que o Brasil não chega mais para ganhar um título mundial só porque tem esse ou aquele jogador, ou esse jogador joga em tal lugar, ou isso e aquilo. Não, acabou. Esse papo aí é furado, não existe mais. Ou investe em estrutura, em trabalho, né, um trabalho sério, ou não vai ganhar, ou pode ser eliminado a qualquer momento, né? Como também fazendo tudo isso, também pode ser eliminado, é jogo. Mas quando você se prepara, quando você está ali recebendo um apoio, quando você sabe organizar o compromisso, a responsabilidade que nós temos, a tendência é que isso dê certo, né? Agora, fazer tudo errado, você também pode chegar lá e ser campeão. O Choco, pô, tá aqui, eu me sinto muito à vontade de falar, porque o Choco viveu essa experiência como atleta de seleção, e ele sabe que muitas vezes foi tudo feito de forma errada, mas era um time muito bom, era muito forte, era difícil ser batido, ia lá e ganhava. E aí continuou se fazendo errado o resto da vida. Até recentemente se fazia muita coisa errada. Porque, não, nós temos os melhores, vamos lá e decidir. Acabou, gente, acabou. Ficou o recado de 2016, eu não estava nesse ciclo, mas eu acho que é melhor quando a gente aprende com o erro dos outros, para a gente não cometer os mesmos erros. É pé no chão, Verdade. estar consciente, assumir o protagonismo, porque as estrelas no peito é que fazem que a gente seja favorito em qualquer disputa. Não é à toa. Mas só que não fui eu que construí nenhuma dessas 5 que estão aqui, foram meus amigos, companheiros que criaram essa história. E se eu quero ser campeão, tem que criar a minha história. E é isso que a gente está falando aqui dentro. Não adianta nós se debruçar nas 5 estrelas FIFA, mais as 2 da Fifusa, e chegar lá dentro da quadra e querer colocar coisa no piloto automático. Vamos trabalhar, porque nós não temos nada dessas estrelas, não são nossas. Nós vamos conquistar mais uma, mas a nossa primeira ou a nossa segunda, de quem já pôde ser campeão mundial, como o Rodrigo, por exemplo, né? Fora ele, nenhum outro jogador teve essa possibilidade. Então a gente tem que pensar dessa forma. Eu acho que é pensando assim que a gente vai conseguir mudar um pouco a nossa cultura também. Boa, é a primeira, É, eu sei Marquinhos, que tu vai perguntar agora, Choco, mas lembrando que é a primeira Copa sem o Falcão, né? Primeira, é uma mudança de fotografia do Brasil, né? Hein, Choco? sim, sim, Marquinhos, o Ramiro. É como o Marquinhos estava falando, né? Chegou, finalizou o ciclo na seleção, o Falcão, como no futsal também, né? Acho que é um cara que deu muito para a seleção brasileira, para o futsal brasileiro. Mas me apego a isso que o Marquinhos falou, né? Só o Rodrigo dos jogadores que foi campeão mundial teve esse gostinho. Então eu imagino que a vontade desses jogadores que estão na seleção que seja a mesma minha, né? Quando cheguei na seleção, com os outros jogadores, tinha Fininho, que já tinha sido campeão mundial, tinha Serginho, então Vander. A gente sabe que não é fácil. Então, a gente vai vivendo jogo a jogo. E jogo a jogo a gente vai vendo, criando uma história, né, Marquinhos? A gente tem que criar a nossa história no Mundial. E eu acredito que essa seleção, sempre eu comentei para o Marquinhos que muitas seleções jogador de tal time que patrocina, mandava o jogador, e muitas vezes foi assim a seleção brasileira. E dessa vez foi uma seleção 100% convocada pela comissão, né? Como a gente viu em muitas entrevistas, muita reportagem, que foi escolhida a dedo essa seleção, já estava monitorando há muito tempo esses jogadores. E Marquinhos, falando nisso, eu não posso fugir de uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Muita gente me fez essa pergunta, né? E eu tenho que te fazer, como teu amigo, como um brasileiro da seleção
apaixonado pelo futsal, por 2 anos teve um jogador que foi o melhor jogador da Liga Nacional. Vem jogando esse ano de novo, que é o Murilo, né? Eu não estou dizendo que não, mas tiraria o fulano e botava o Murilo. Se desse para colocar mais um jogador nessa seleção, o Murilo teria vaga? Choco, assim, ó, eu me sinto muito confortável para falar sobre a convocação, né? Porque a gente teve um critério que não foi só um critério estabelecido pelo treinador, mas por uma comissão técnica, né? Nós sentamos várias vezes para determinar que perfil de atleta nós queríamos e de que forma nós iríamos trabalhar tudo isso, né? Então, eu me sinto confortável para dizer que nós chegamos a fazer quase que uma tríplice cega, né? Uma lista que eu preenchi, o Ferretti preencheu, o Reinaldo preencheu. Bom, vamos ver os nomes aqui, quem a gente identifica como perfil. E a gente tinha vamos dizer assim, um índice de concordância em 85%. E eu acho que essa lista, ela roda hoje o Brasil com pelo menos 85% de concordância. Eu acho que não se discorda tanto de tantos atletas, né? Em falando de nomes específicos, eu acho que o grande problema da seleção brasileira, Choco, foi o seguinte: no último 1 ano e meio, você acompanhou as eliminatórias em Carlos Barbosa. Essa foi a última convocação que a seleção brasileira fez em 1 ano e meio, tá? Então, quer dizer, gente, quem jogou muito bem isso, foi o final de 2019. Cara, infelizmente não teve datas de convocação para que nós pudéssemos ver alguns atletas, né? Eu perdi vários atletas, eu perdi numa lista de monitoramento de 87 jogadores que nós tínhamos, né? Nós tínhamos vários jogadores que nós queríamos observar. Agora eu não posso, na lista final, convocar, por exemplo, qualquer jogador que não tenha passado nenhuma vez comigo na seleção brasileira ou que não tenha tido a oportunidade. E não foi uma responsabilidade do Marquinhos de não ter convocado só. Foi a ausência de datas. Nós não tínhamos data. E aí, ir lá com uma lista agora, de repente fazer uma convocação de um atleta que, ele tá bem pra caramba no clube, ou no último clube, ou isso, ou aquilo. Ótimo, beleza, mas é diferente estar na seleção. É diferente você estar ali e você ter a relação na seleção. Então, muitos jogadores foram prejudicados pela ausência de estrutura da seleção brasileira de futsal. Não é uma única e exclusiva decisão do treinador. Vários poderiam estar, vários têm competência para isso, mas eles precisavam ter passado por esse processo de convocação, de disputa e uma série de outras questões. Então, eu me sinto muito confortável. Hoje a gente fez e escolheu o que nós poderíamos escolher para evitar ao máximo ter problemas de adaptação, de falta de entrosamento e de uma série de coisas, né? E às vezes você sabe também, né, Choco? Por exemplo, eu sou treinador da seleção brasileira, eu vou convocar o Choco para a seleção brasileira. Poxa, eu não posso levar o Choco sozinho, porque o Choco tem uma característica que para mim levar o Choco eu tenho que convocar o Ramiro também. Por quê? Porque são dualidades, são características. O Choco precisa de um jogador com uma característica para que ele possa jogar o melhor da performance dele. E é assim que funciona uma convocação. É uma teia de aranha que você vai tecendo gradativamente para você chegar a uma lista final. Então, eu acho que a gente teve muita convicção no que a gente fez, né? Então, eu acho que o importante é a gente estar aqui tranquilo de que a gente escolheu não os melhores jogadores do mundo, a gente escolheu aqueles que melhor se adaptaram, se ajustaram a um tipo de trabalho, a uma filosofia de trabalho. O Marquinhos, a seleção brasileira está num grupo que tem Panamá, América Central, Vietnã, Ásia e República Tcheca, Europa, leste europeu. Qual a escola mais difícil de enfrentar hoje, né, falando em continentes assim? Eles estarem atuando, né, internacionais, a República Tcheca é uma das seleções que a gente aponta no grupo como uma seleção mais difícil de jogar, mais difícil no sentido de que é um futsal mais físico, né? É uma característica das equipes do leste europeu. Nós conhecemos bem a escola que é sul-americana, América Central. As competições são muito poucas, eles jogam muito pouco, então eles têm essa dificuldade, né? E a Ásia
tem crescido bastante. Eu acho que é um continente que vai apontar daqui a pouco equipes realmente importantes, favoritas, né? Mas ainda está dando um passo, né, um pouco atrás do que é a Europa. Então a gente preferiu, inclusive, jogar agora nos amistosos com duas equipes do leste europeu, né, Polônia e Sérvia, justamente porque são características dessas equipes jogarem de forma muito fechada. O brasileiro não tem, às vezes, muita paciência para ficar rodando a bola, então ele quer entrar, daí perde bola porque a disputa física com eles é muito grande, aí sai em transição, você tem que estar toda hora correndo muito, então você se desgasta muito, né, com essas escolas, e a gente quer ter uma avaliação mais precisa de como a gente vai se comportar nesses dois amistosos agora. Serão quantos amistosos, Marquinhos? Nós vamos jogar 2 com a seleção polonesa, dia 2 e 4 de setembro, e dia 6 e 8 com a seleção da Sérvia. Serão 4 jogos. No Brasil? E os jogos já lá. Eu ia perguntar isso, se no Brasil ou lá na Lituânia já. Então, não, a nossa preparação ela foi dividida em 3 ciclos, né? Esse primeiro ciclo é o ciclo de preparação, que nós estamos aqui no Rio. Ele começou no dia 9 e vai até o dia 29, então nós vamos ter aqui 20 dias praticamente dentro do Rio de Janeiro. Depois, no dia 30, nós embarcamos para a Polônia, ficamos na Polônia do dia 30 de setembro até o dia 9 de setembro, quando nós nos deslocamos para a Lituânia. Nós já estamos próximos, né? Geograficamente, a gente fez essa logística para a gente já estar próximo, já poder, nesse segundo ciclo, ter uma adaptação ao ambiente, ao fuso horário e tudo, e aí nós se deslocamos de forma, inclusive, terrestre, da Polônia, né, da onde a gente vai estar, até a Lituânia, porque é próximo, o trajeto vai ser próximo. Marquinhos, então, em um ano e meio não tivemos mais nenhum encontro, né, cara? Então, realmente fica difícil para até analisar qualquer outro jogador que venha ter sido pensado em relacionar, mas se o jogador não teve oportunidade na seleção, a gente sabe muito bem que muitos jogadores no clube são grandes jogadores, na seleção a adaptação é diferente. E sobre isso eu queria te falar também sobre essa preparação de vocês, né? Porque a gente, no final da nossa preparação, alguns jogadores conseguiram trazer a família, né? A seleção trouxe a família para dar o último tchau, né? E com a pandemia, sei lá, não sei, certamente vocês não terão esse contato assim próximo, né? Só por vídeo. Eu acho que até por conta toda essa pandemia aí, como é que vai ser? Então, Chocô, tu vê só, era para mim estar hoje chegando em Carlos Barbosa, né? Porque nós tínhamos na preparação aqui preparado uma pausa, né, para a gente dar uma descansada também. Então, nós iríamos hoje de folga para casa e nos apresentaríamos no dia 29, né? 28, melhor. 28 nós embarcaríamos de São Paulo para Polônia. Nós chegaríamos na Polônia com um pouco de antecedência. Em função da pandemia, vocês têm acompanhado aí, a gente está no Rio de Janeiro, existe os casos bem acentuados, a gente está aqui em total clausura, posso dizer para vocês. Nós não saímos de dentro do hotel, nós não podemos receber visitas, nós temos várias pessoas que nos conhecem, né, que queriam nos visitar no hotel ou então na própria área de treinamento, isso está proibido pela CBF, pelos protocolos. A gente não pode ter contato com ninguém, porque se alguém tiver um contágio aqui, num momento como esse, a gente coloca tudo isso a perder, nós podemos perder inclusive atletas, então foi suspensa a nossa folga, e a gente entendeu, claro, eu gostaria muito de estar aí hoje, vendo a minha família em Carlos Barbosa, meu filho, enfim, mas a gente entende que esse momento, e eles também entendem que esse momento é o momento final da nossa preparação, né? Que o sacrifício ele vai valer a pena. E aí a gente tem que driblar esses problemas aí pandêmicos para poder seguir com o objetivo e o foco nessa trajetória. Sobre a pandemia ainda, Marquinhos, como é que é o protocolo para sair do Brasil, entrar na Polônia, depois sair da Polônia e ir para a Lituânia? Eles estão cobrando vacinação dos atletas ou só testagem na chegada? Como é que funciona? Então, nós temos 2 protocolos, né? Porque na Polônia tem um protocolo diferente da Lituânia, né? A Lituânia, a gente tem uma autorização especial em função da competição, né? De não ter que realizar uma quarentena e também a questão das vacinas, né? Mas a CBF que ela
tratou de não dar mole, né? E todo mundo está vacinado, aqueles que não tinham recebido ainda receberam a vacina aqui no Rio de Janeiro, aqueles que tinham já tomado a primeira dose, e a gente tem visto os protocolos de antecipação de algumas vacinas, já estão antecipando, vai ter gente que vai chegar lá já com as 2 doses. A gente tem que emitir um certificado internacional dessas vacinas, porque para entrar na Polônia isso é a exigência. Então, assim, a gente já está se precavendo de todas as formas, né, para que a gente chegue lá bem, né? E aqui, nem vou falar para vocês, porque aqui teve aí, a primeira semana a gente testou, fez PCR praticamente todos os dias, né? Então, agora a gente está num protocolo mais suave, porque à medida que também os outros foram sendo vacinados, a gente está testando a cada 48 horas, e graças a Deus a gente está conseguindo aí driblar também esses problemas, que são problemas muito sérios. É claro que a gente está sujeito a tudo isso, né? Não é só nós, é o povo todo que está sujeito a ter contato com o vírus, e isso deixa a gente sempre muito tenso também. Então foi melhor assim, né? Melhor porque, inclusive, a nossa preocupação de ir para casa ver os familiares, você chega lá, tem contato com uma outra pessoa, vai num lugar, às vezes, num ambiente público, e daqui a pouco se contamina, vem para cá atrás. Então, tudo isso foi pensado para que a gente não comprometesse nada do nosso trabalho. Perfeito, perfeito. Bom, Marquinhos, a gente sabe que o teu horário está estourando aí, de minha parte, para não... A seleção, quando sai 2h30, Ramiro, capaz de deixar até o treinador, né, cara? Deixa mesmo, fica para trás. Pelo menos na minha época era assim. Não é que nem tu faz hoje, né, Choco? Não é que nem o Choco não aprendeu nada com a seleção, hoje não tem horário para ele. Mas assim, cumpriu tanto horário, né, Choco? A gente fica, tipo assim, o Choco veio de uma era, assim, uma era meio militarista, né, que era horário e tal. E aí hoje ele tem o direito de dar uma descontraída também, né? Chegar um pouquinho atrasado. Não, se largou, Marquinhos. Se largou total, Marquinhos. Esquece o horário pro Choco. E ele é o 10, né, cara? Ele é o camisa 10, joga na frente, faz gol aí, tem que aguentar tudo isso. Marquinhos, com o Ramiro Ruschel, Kleber Grabowska, Adriane Lacerda, com toda aquela equipe da EAV da PW, tu acha que eu preciso... Cara, eu preciso de 5 minutos perto desses caras. 5 minutos. É verdade. 5 minutos eu já saio jogando. Verdade. Não tem. Quando o time é bom, né, Choca? Aí não tem... Claro. Isso aí é que nem aquele futsal antigo, né? Pegar e botar só as feras. Eles saem jogando sozinho, não tem. Eu só sou um complemento no meio dessas feras aí. Mas, Marquinhos, eu quero te agradecer, assim, cara. Eu sou extremamente rígido com questão de horário, de disciplina, essas coisas. Eu tenho um pouquinho desse sangue, sabe, meio conservador. E aí, então, eu não posso atrasar mesmo, porque senão já viu, né? Aqui, eu quero deixar um grande abraço pro Marquinhos, desejar boa sorte no Mundial. A gente vai ficar aqui torcendo. E que nem tu falasse lá no início, que vocês consigam construir a história de vocês. O que passou, passou. Desejamos que vocês consigam construir a história de vocês e trazer de volta esse caneco, que na última Copa não veio, mas nessa eu tenho certeza que vai vir. Marquinhos, eu tenho dois presentes aqui, Ramiro, ó, que eu ganhei de aniversário. Não sei se tá dando pra te ver aqui, Ramiro. Tá dando direto na luz, bota mais central. Bota mais central, aí mais pro lado, pro outro lado. Aí, mais pra cima agora. Aí. Não, reto, Choco, reto aqui, ó. Aí tá ótimo. Aí. Treinar futsal, de quem é esse aí? De quem? Pergunta de quem? A tomada de decisão no futebol. No futsal. Isso aí são livros do projeto da Max, um projeto que deixa um legado aí para o futsal brasileiro, do qual eu tenho muito orgulho, carinho de falar, que a gente está tentando deixar uma história aí, publicar vários livros para que tenham acesso. E chega um novo aí, eu craque. Professor, obrigado novamente pelos livros, obrigado por nos atender, né? E já sabe, né? Não tem outra proposta para ti. Chega em Carlos Barbosa, tu vai ter que vir para cá, né? Tu já chega com essa taça, porque
Nós vamos estar te esperando. Daí vamos te esperar por aqui com um chopp aí. Não te preocupa, o chopp e o churrasco já vai estar te esperando. E, cara, Coisa boa, coisa boa. sucesso Tá lá. combinado. Tá combinado, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês pelo carinho, a toda a equipe. É um prazer sempre atender vocês. Peço desculpas pela essa correria dos horários aí, mas eu acho que deu para a gente bater um papo legal e eu vou estar sempre à disposição quando vocês precisarem. Quem sabe lá da Lituânia a gente consegue fazer um também, bater um papo aí, trocar uma ideia. Pô, seria um prazer. Vamos Obrigado, tentar Marquinhos. fazer, vamos tentar. Ramirão, muito obrigado por participar com a gente. A gente aqui, cada vez eu fico com uma fera, né? A semana passada eu tava com o Kleber, hoje com o Ramiro, antes era a Adri. Pô, aí fica fácil. Hoje com o treinador da seleção. Então, obrigado a todos que nos assistiram aí e uma boa noite. Tchau, grande abraço, boa noite para todos. Tchau, professor. Tchau, Marquinhos. Tchau, Tchau, Ramirão.